Nós temos o prazer e a satisfação agora de receber nos nossos estúdios o nosso amigo Raimundo Filho, presidente da UNEP, é isso? A gente pode chamar de UNEP, União Nacional dos Ex-Prefeitos e Prefeitos do Brasil. Ela está organizada aqui, essa união está organizada aqui no estado do Maranhão, tem como presidente o Raimundo Filho e tem um evento importante marcado para a próxima sexta-feira. Bom dia, Raimundo. Bom dia, Roberto Fernandes, bom dia, ouvintes, né, da rádio. Qual é o objetivo desse evento? O objetivo desse evento é Fique mais perto de mim aqui que eu vou me sentir mais protegido. Nós estamos organizando esse evento para aproximar os ex-prefeitos, né, e oferecer alguns benefícios para os ex-prefeitos, né, através da instituição. Então a gente está organizando esse evento. Nesse evento nós vamos apresentar a nova diretoria do Maranhão, né, alguns companheiros, o presidente, enfim, a diretoria vai ser apresentada. Nós vamos aproveitar durante o dia, vai ter palestra, né, vamos ter palestra do doutor Carlos Madeira, que é juiz federal aposentado, vai estar fazendo uma palestra lá, o Silas e o Cleito. Então nós vamos ter palestra sobre o Tribunal de Contas do Estado, sobre FNDE e improbidade administrativa. Então vai ser um dia muito agradável, a gente aproveita para convidar todos os ex-prefeitos para fazer parte desse evento e nós estamos oferecendo o que é de melhor para os ex-prefeitos. Na oportunidade também vamos estar homenageando algumas autoridades, como o nosso governador, que é um governador municipalista, Carlos Brandão, já tem demonstrado isso nas suas ações, né, desde quando assumiu, né, levando benefícios para o município e tomando as ações realmente de municipalista. Então nós vamos estar homenageando o nosso governador, vamos homenagear alguns deputados estaduais que foram prefeitos, deputados federais que foram prefeitos e secretários de estados que estão prefeitos, tá? Então aí mostra o compromisso do nosso governador com o municipalismo. Pois é, vamos destacar aqui a participação do Dr. Carlos Madeira, que a gente sabe que é um grande jurista, foi promotor de justiça, foi juiz estadual, foi juiz federal durante muitos anos, acumulou muitas experiências, inclusive nessa área de improbidade administrativa, e é um grande palestrante. Eu acho que cabe às pessoas aí aproveitar essa oportunidade que a União dos Ex-Prefeitos estão facultando para que os ex-prefeitos e autoridades de um modo geral possam ter aí uma aula. O evento começa às 8 da manhã, mas se estende até o final da tarde, é isso? O início é às 8 horas, que começa com credenciamento, né? Vai das 8 às 9 o credenciamento, e às 9 horas é a abertura, e 9h30 começa essas palestras. Inclusive a primeira palestra é do nosso amigo, né, Dr. Carlos Madeira, que é uma pessoa... A abertura vai ser com ele. Mas geralmente a gente deixa esses palestrantes assim de renome, né, para o final, para o pessoal não ir embora antes. Mas a gente sabe que os outros também são altamente qualificados e que vão estar lá e vai ter o interesse de todo mundo. Só uma brincadeira aqui inadequada. Muito bom. Olha, vai acontecer no auditório Neiva Moreira, da Assembleia Legislativa. Quem está acompanhando também aqui o Raimundo Filho é o ex-prefeito da cidade de Afonso Cunha, Mário Bacelar. Mário Bacelar. Bom dia, satisfação ter aqui no nosso programa. Vocês estão aprofundando as discussões a respeito da importância de se ter uma entidade, uma organização que possa prestigiar os ex-prefeitos e ter uma ferramenta também à disposição, porque o cidadão tem lá um mandato de 4 anos, ele faz o seu serviço, presta o seu serviço para a sua cidade, mas quando termina o mandato, diz assim, olha, quando termina o mandato, diz assim, os meus amigos desaparecem todos. Eu conversava com o Dr. Jackson Lago antes, ex-governador, antes e depois do mandato, ele disse assim, olha, quando a gente era governador, era todo dia um monte de gente querendo conversar a partir de 5 horas da manhã, não consegue dormir à noite com tanta gente, mas depois que a gente sai da cadeira, parece que a maioria dos amigos acaba
Só fica aqueles amigos verdadeiros mesmo que estão ali do lado. É importante uma associação como essa para que vocês possam se encontrar, discutir os assuntos, e muitas vezes ficam contas para ser julgadas, por exemplo, depois, anos depois. Isso acontece com muita frequência. É importante. Qual a importância dessa união? Bom dia a todos, ouvintes na Central de Notícias. Nós queremos aqui falar e convidar os nossos ex-prefeitos, amigos, companheiros, porque nós entendemos que a nossa classe é uma classe que já tivemos os nossos pontos altos. E quando a gente, como você falou, quando a gente sai do mandato, a gente fica somente com a responsabilidade de prestação de conta. Principalmente os gestores que não colocaram os seus secretários como cogestores. Então é uma dificuldade muito grande. Então entendemos aqui, aproveitamos aqui o convite do nosso presidente, Raimundo Filho, e abraçamos aqui a ideia, e o foco maior é que haja uma união muito forte entre os prefeitos, ex-prefeitos, para que a gente possa se fazer presente como pessoas que fizemos a nossa parte dentro do nosso município. Então, nós temos esses prefeitos como grandes lideranças, eu conheço vários, poderia citar aqui, nas suas cidades. Eles acabam, pelo trabalho que fizeram, pela a conquista que fizeram ali junto aos eleitores, a população de um modo geral, se transformando numa liderança que os demais que quiserem ser prefeito têm que passar pela aprovação dele. No caso de Afonso Cunha, eu lembro aqui que o município de Afonso Cunha tem ficado muito na mídia, mas por aspectos negativos. A indicação foi sua lá do atual gestor, da atual gestora, não lembro se é mulher. Infelizmente, ele está no poder porque foi indicado por mim. Por uma questão de disputa e opção, nós tivemos que optar por ele. Isso. Mas o senhor concorda com o jeito dele de administrar? Com certeza não. Inclusive, a minha esposa, no primeiro mandato dele, foi vice dele. E por não concordarmos com a maneira como ele se comportava perante a sua gestão, no segundo mandato a minha esposa não quis continuar como vice. Até porque cada qual tem uma maneira como administrar, e apesar de vice não mandar em nada, mas a gente tem a nossa bandeira, a gente defende que as pessoas ajam com responsabilidade. Então, como nós fazíamos parte desse governo em que nós colocamos ele na prefeitura, ajudamos a colocá-lo, né? Então, digamos, nós resolvemos no segundo mandato nos afastarmos. E só temos a lamentar, né, que aconteça um fato como aconteceu aí, que o município ficou na mídia nacional. Pois é, quando o Raimundo Filho me falou assim, só está vindo comigo aqui o ex-prefeito de Afonso Cunha, e me veio logo à memória uma matéria da revista Piauí que diz que o município de Afonso Cunha fez mais exames de HIV do que São Paulo, né? A população de São Paulo é bem diferente da população de Afonso Cunha. Teria tanta gente com problema de HIV no município de Afonso Cunha mais do que em São Paulo? Com certeza não. Nós tivemos muitos casos de HIV, também assim como muitos casos de extração de dente. Eu sou dentista, profissão mesmo. E infelizmente o fato que aconteceu não é dizer que ouviu, né? Aconteceu mesmo. Como é que faz uma prestação de conta depois de uma situação como essa, prefeito? Eu queria, uma curiosidade minha, porque uma vez eu fui fazer uma assessoria de um prefeito e ele colocou na prestação de contas um gasto que tinha com energia elétrica num povoado que não tinha energia elétrica. Como é que nós vamos justificar isso? Como é que a Câmara vai se virar para poder justificar um negócio desse? No caso dessa quantidade de exames de HIV
vê que foram dados inseridos no próprio portal do Ministério da Saúde. Como é que se presta conta depois disso, né? Realmente a gente tem que ser muito, muito astucioso, né? Fazer uma prestação. A contabilidade tem que ser muito, muito esperta, né? Porque a gente entende que o poder judiciário muitas vezes não se faz presente, né? Então a gente acredita que o Ministério Público, que a própria Câmara, que tem a responsabilidade de julgar, que normalmente o prefeito ele tem a maioria da Câmara. Então, digamos... Mas nesse caso tem Tribunal de Contas da União, tem Controladoria Geral da União. Principalmente o Tribunal de Contas. Você vai ter que fazer a prestação de contas junto ao Tribunal. A primeira partida vai ser o Tribunal de Contas. Não tem como fugir. Então, digamos, cabe aos técnicos e ao Ministério Público do Tribunal de Contas fazer o julgamento dessas contas, né? Senhor Humberto, ontem se observou que teve um evento lá em Brasília, onde 8 governadores estiveram presentes e muitos prefeitos, inclusive o prefeito de São Luís, que é justamente para conversar com os parlamentares, onde será julgado aquele processo que unifica os impostos. Sabemos que tem 3 impostos federais, FIS, COFINS, PIS. Exatamente. Né? Eu queria saber qual é o posicionamento da instituição em relação ao tema. Raimundo Filho. Com a palavra. Esse tema para a gente é importante, é um tema que nós estamos em discussão também, estamos participando da discussão e é importante, né, que haja essa unificação, né, importante tanto para o Estado, tanto para o município. Por quê? Porque você tem uma facilidade, né, tanto de arrecadar quanto do investimento para o município. Então, é muito importante essa discussão, é muito importante que a coisa avance e aconteça, de fato. Outra coisa também, Humberto, que eu gostaria de perguntar, inclusive estava aqui no nosso roteiro, essa questão do censo demográfico de 2022, que inclusive está sendo debatido na Assembleia Legislativa do Maranhão, também na Câmara Municipal de Vereadores, onde teve até um deputado que pediu, usou a tribuna da casa ontem, para pedir a revisão desse censo. Vocês acham, do ponto de vista da instituição, que houve falhas no censo demográfico de 2022? Toda vez que tem o censo, tem essa discussão, né? Essa discussão já é... Municípios que ganham, municípios que perdem. O que aconteceu muito agora foi perda, né? A maior parte dos municípios hoje, mais de 80% só perderam, né? Perderam muito aí a população. Você acha que o IBGE deixou de contar ou realmente houve uma... imigração desse pessoal, algumas pessoas saíram, se for morar em outras cidades? É o que acontece. Eu vou dar o exemplo do meu município, Passo Lumiar. Passo Lumiar, 30% da população não vota no município, né? Não vota no município. Tu vê lá, hoje deve ter uma faixa de 140 mil habitantes, você tem lá 70 mil eleitores, acho que não chega a 70 mil eleitores. Então isso é desproporcional. Então muita gente vota em São Luís. Vota em São Luís, vota em outros municípios. Inclusive, Beto, eu conheço que teve uma estatística recente que, por exemplo, Pinheiro, não só Pinheiro, como os municípios das proximidades da capital maranhense, mas teve uma época aí que Pinheiro, o número de eleitores de Pinheiro era quase o número de habitantes. Isso é possível? Porque eu, pelo menos, moro em São Luís e muitas vezes voltei lá na minha cidade. Então isso é possível. Agora, aproveitando aqui o ensejo, Beto, vamos chamar aqui o deputado Rodrigo Lago, exatamente que ele que falou sobre essa questão na Assembleia Legislativa de ontem. Pega o exemplo do município de Afonso Cunha. Afonso Cunha, pelo censo demográfico agora, tem 6.144 habitantes, deputado Leandro Belo. Mas tem 7.100 eleitores. Tem 1.000 eleitores além da população. Em Presidente Médici, em Central do Maranhão, em Tufilândia, Porto Rico, Presidente Vargas. Na minha querida cidade de São Luís Gonzaga não é diferente. Ao longo desses anos haverá um impacto drástico nas finanças dos municípios do nosso estado do Maranhão. Então isso impactará diretamente na vida do povo do Maranhão e por isso mesmo a gente pede que haja uma revisão desse censo demográfico que infelizmente já está causando prejuízo para o nosso povo, para a gestão dos municípios e especialmente para a nossa população.
Agora, aproveitando, Humberto, o ensejo aí da fala do deputado Rodrigo Lago, eu queria também me dirigir aqui aos ex-prefeitos, o Raimundo Filho e também o Mário Bacelar. Como foi, por exemplo, quando vocês eram gestores lá em suas cidades? Qual foi o papel do gestor? Porque a gente observa que os recenseadores do IBGE encontraram muitas dificuldades em alguns locais. Eu queria saber qual o suporte que a prefeitura poderia ou que ofereceu para que tivesse realmente esse trabalho forte. A gente sabe que são órgãos diferentes. A prefeitura é uma coisa, o IBGE é outra coisa. Mas seria possível os municípios darem suporte, pelo menos com campanha, avisando os seus munícipes da importância desse censo para cada cidade? É o Mário, por gentileza. Com certeza, o município, quando tem um gestor que tem interesse, ele dá esse suporte. Na minha época, eu dava o suporte aos recenseadores. Não adianta chorar depois. Não adianta chorar. Mas o que a gente observa é que a maioria dos prefeitos, eles fazem questão de aumentar a população para buscar maior recurso, né? Só que a gente sabe que hoje os órgãos de fiscalização são um pouco mais especializados, né? Então, digamos, exatamente. Com certeza. Agora é eletrônico, é uma maquininha, você não pode alterar. Então a gente observa com os recenseadores que eles têm muita dificuldade. Quando chega numa casa, muitas vezes a casa está fechada e muitas vezes as pessoas hoje, em função de assalto, você se recusa a recebê-lo. Então isso é uma das barreiras que a gente observa quando se faz o recenseamento. A realização do recenseamento. Então, no meu município, eu quero dizer que nós demos total apoio. Nós não tivemos essa demanda tão alta em termos de eleitor. Justamente eu ia falar exatamente isso aí sobre que o nosso município, em primeiro lugar, a população é menor do que o que tem. Então, digamos lá, o número de eleitores porque tem muita gente que mora fora e volta para visitar. E o próprio gestor procura buscar segurar a sua eleição buscando pessoas que não convivem, né? Porque normalmente quando a pessoa que mora no município, que convive com os atos e atitudes do gestor, ele faz uma avaliação, ele tem uma avaliação concreta da qualidade do seu prefeito. Então, digamos, quando eu busco um eleitor lá fora, que eu trago para dentro do meu município... Você manda os ônibus e buscar, chegou no dia da votação, não interessa se eu sou bom ou sou ruim, vou votar no prefeito, mandou buscar. Aí você se perpetua no mandato, né? Então, digamos, é o que acontece normalmente hoje, é o que a gente observa nos municípios, é justamente isso. Sem contar que tem muita gente, Roberto, que também gosta dessa questão daquele período eleitoral, aproveitar. Eu moro aqui há 20 anos, este ano que eu transferi para cá para São Luís. Fazer um tour, né? O tempo está se esgotando. Eu quero aqui só reforçar o convite. É na próxima sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, o encontro dos ex-prefeitos na Assembleia Legislativa do Maranhão, no auditório Neiva Moreira, né? Lá diversas autoridades, o governador, a presidente da Assembleia, todo mundo juntamente com o Raimundo Filho, com o Mário Bacelar, com os deputados, vão estar lá reunidos e a gente reforça o convite aqui através da sua emissora de rádio, aqui da sua televisão e também do canal Central de Notícias Brasil e agora também no Instagram para vocês acompanharem, né?